Bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós, seja sobre a minha vida, sobre a sua, não é sobre a sua família, que você tenha um dia na presença do Senhor, não é um dia de gratidão, de adoração, de louvor, não é que Deus seja conosco. Estamos lendo o livro do Gênesis e assim percebemos como que Deus tem conduzido a história, ou como que Deus conduziu a história na formação do seu povo, quando chama Abraão, Isaac, Jacó, e agora temos pensado na dinâmica de vida de José. José é uma pessoa fantástica, com ensinamentos maravilhosos para nós, a serem aplicados em nossa vida, e também aquelas pessoas que estavam ao redor de José. Importante nós estarmos percebendo, não é, como que muitas vezes nós estamos na dinâmica da nossa vida, tomando decisões, ações, atitudes, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos impactados por essa palavra, nós somos confrontados por ela a respeito da nossa própria vida. Hoje, então, quero ler com você Gênesis capítulo 43, lerei parte do verso 2, do 3, e aí depois seguiremos, não é, a leitura da palavra de Deus, também do 8 a 10. Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Verso 8. Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Amém. Aqui está mais uma porção da palavra de Deus para nós, e podemos mais uma vez aqui perceber a maneira pela qual as coisas foram se desenvolvendo, e só para que você esteja atento ao contexto, a palavra diz que os filhos de Jacó desceram ao Egito, eles compraram o mantimento, regressaram, foram confrontados ali como espiões. José segurou um dos filhos de Jacó, né? Na verdade foi Simeão que foi escolhido, e ele ficou preso, enquanto os outros regressaram com os sacos cheios de cereal, né, de mantimento. Também o dinheiro estava na boca do saco de cada um. Eles ficaram assombrados quando viram tudo aquilo, e José então disse, né, que eles não poderiam retornar ao Egito se não levassem também o mais novo, que era chamado Benjamim. E é diante desse quadro que, não é, eles se alimentam, aquele cereal acaba, Jacó manda os seus filhos descerem ao Egito novamente para a compra de alimentos, e os filhos então dão a resposta que nós lemos aqui no capítulo 43. E é importante para nós como que Judá agora, ele se coloca na posição de poder, se compromete com seu pai Jacó, né, de que estaria cuidando do menino, e ele seria culpado se alguma coisa acontecesse com Benjamim. Ele assume, ele se compromete, ele, né, faz ali uma promessa ao seu pai, né, de que ele se responsabilizava por Benjamim. E aí nós vemos como que tudo isso aqui, né, se desenvolve, se desenrola. Se nós temos lá no início da história de José, Rúben, que tenta de toda forma proteger José, agora nós temos Judá, que está da mesma forma manifestando o seu cuidado com o seu pai, mas o seu cuidado com Benjamim. Muitas vezes é importante nós estarmos atentos, né, que nós também podemos falar um monte de coisa para o nosso Deus. Nós podemos prometer muitas coisas ao nosso Deus. Nós muitas vezes queremos ser abençoados, e nós muitas vezes queremos fazer até barganha com o Senhor. Nós
apresentamos a Ele uma lista daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós pretendemos fazer, uma vez sendo abençoado. Na angústia, então, no sofrimento, quantas promessas são feitas, quantos juramentos são feitos, quantas palavras são dirigidas a Deus e depois simplesmente elas são ignoradas ou esquecidas. Assim, então, acontece também na vida cristã. Muitos se comprometem com Cristo, mas ao longo da caminhada deixam de lado aquilo que foi falado, aquilo que foi dito como uma profissão de fé, assumindo publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então é importante, nós tirarmos a lição espiritual aqui desse texto, quando Judá ele se compromete diante do seu pai com o seu irmão Benjamim. E a maneira pela qual, então, ele diz que seria responsabilizado se alguma coisa ocorresse. Então, para nós é muito importante estarmos atentos àquilo que nós falamos, porque existe consequência. Existe aí o chamado a lei da semeadura. Então, como nós falamos, quando nós declaramos, quando nós assumimos um compromisso, é importante estarmos atentos. Como será o desdobramento de tudo isso, para nós estarmos olhando lá na frente, se nós vamos, de fato, manter a nossa palavra ou não. Mas isso é um outro momento, e aí nós vamos meditar em outro momento a respeito do desfecho da palavra de Judá diante do seu pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, somos gratos pelo dia de hoje e agora lemos a Tua palavra. Aqui está uma declaração, uma promessa, um pacto de Judá para com seu pai Jacó, assumindo uma responsabilidade. E, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, porque muitas vezes nós podemos falar tantas coisas a respeito do Senhor, com o Senhor, mas não levarmos de fato a efeito. Não cumprirmos aquilo que nós falamos, prometemos, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos confrontados, sermos, ó Deus, despertados, a de fato, Deus, estarmos mantendo, Deus, o nosso compromisso com o Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo nesse dia e tudo que há de fazer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Que Deus seja com todos nós. Tenha um dia de paz.